Graça e paz. Boa noite, feliz dia das mães. Eu agradeço, estou ansioso para falar feliz dia das mães hoje. Você sabe que tem dois tipos de mães, né? Tem a mãe de cuidado e tem a mãe de destino, né? A mãe de cuidado é aquela mãe que manda lá para você. Ela vai cuidar, ela vai dar visita, ela vai ficar pouco, ela vai dar banho. Mas na hora que a coisa pega, fica doente, para quem está agora? A mãe que dá o destino. Então nós temos dois tipos de mãe, a mãe de cuidado e uma mãe de destino. Você possa sempre andar nesse caminho de uma mãe de destino, para dar destino dos nossos filhos, né? Como hoje os nossos jovens precisam de destino, esse mundo que a gente vive, né? Amém? Vamos orar antes da gente ler a palavra, da gente estar. Fecha os olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nessa noite. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos como igreja, num ambiente onde a Tua presença ela é no lugar onde a Tua presença nós possamos sentir. E nós cremos nisso, que a Tua palavra, ela diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, em torno do Teu nome, o Senhor estaria presente naquele lugar. Por isso nós estamos aqui abertos. Nós nos rendemos agora à Tua presença e queremos que o Senhor venha nos tocar. Tocar na nossa mente, tocar no nosso coração, tocar no nosso entendimento, abrir a nossa visão espiritual. Que a Tua palavra, que essa semente, ela não seja roubada nessa noite. Por isso, desde já, nós repreendemos agora todo cansaço, toda distração, toda passividade de mente, toda fortaleza de mente. Tudo aquilo que possa vir para roubar essa semente que o Senhor tem para nós nessa noite, nós desde já cancelamos, repreendemos e dando uma voz de comando das regiões celestiais. Nós queremos agora estar cativos a Ti, Pai. Tu tem total liberdade nesse ambiente para ministrar o nosso coração. E realmente nós queremos sair daqui totalmente diferente da forma como nós entramos, impactados, tocados pela Tua palavra. Tua palavra que vem para confortar o nosso coração, a nossa vida. Amém? Nós te oramos em nome de Jesus. Eu tenho um pastor que eu conheço e ele sempre fala assim: culto bom não é aquele que você sai feliz com o pastor, é aquele que você sai triste com você mesmo. Nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em diante. Um texto, muitos acho que já conhecem, pelo menos alguma vez já leram esse texto, de um homem que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ler sobre Pedro, porque Pedro é uma criatura absolutamente incrível, porque ele é muito parecido com todos nós. Todos são, né? Porque todos eles são homens. Mas ele tem uma passagem, uma história muito interessante. Então, a palavra de Deus ela fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, como os profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, como eu te disse, como eu gosto de falar de Pedro, ele tem uma passagem o tempo todo que nós vamos ver que ele foi totalmente tratado por Jesus. Porque Pedro ele tinha um temperamento muito, ele era
íntegro, ele era correto, ele era tudo que podia ser, ele era. Ele era totalmente possível. Ia metendo os pés pelas mãos. E a gente consegue ver isso o tempo todo nas escrituras. Eu acho que para Jesus era muito fácil lidar com Pedro. Porque se eu um treinamento de algo difícil lidar com o temperamento de Pedro. Porque o tempo todo ele estava, nós vamos ver que o tempo todo ele está ele o tempo todo quando você vê, sempre que ele está fazendo uma coisa, ou ele corta a orelha de mal, ou ele vai falar uma coisa que Deus fala assim para Jesus, faça de mim, Satanás, o tempo todo o tempo está ali, e Jesus é ali. Isso por conta do seu temperamento. Mas sobre a partida, quando nós somos enriquecidos, quando nós conseguimos ler a palavra de Deus e ver essas histórias, esses homens todos, não só de Pedro, mas eu acho que de todos no contexto geral, cada um ali com a sua característica, João, Tiago, Paulo, todos eles. Eu me identifico muito com Pedro. Nós somos impressionados cada vez mais por conta desses homens a entrar no lugar de maior intimidade com Jesus. Porque nós vimos que eles eram homens que caminhavam lado a lado com Jesus. Eles se aproximaram do modelo. Nós temos que entender que homens podem ser exemplos, mas o modelo é só um, é Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o homem perfeito. Eu, você, cada um de nós aqui, nós temos falhas, defeitos, pecamos e podemos errar. Então, nós podemos ser exemplos. Exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo de filho, exemplo de profissional, mas o modelo perfeito é Jesus. Se nós quisermos olhar para alguém e não nos decepcionarmos, só podemos olhar para Cristo. É a única figura que não vai nos decepcionar com nada, muito menos com as suas atitudes. Então, passado um ano, depois de uma noite de tentativa de pesca frustrante, Jesus disse para Pedro: nós vamos fazer um déjà vu aqui na vida de Pedro. Faz estilar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Vendo isto, Simão prostrou-se ao pé de Jesus e chamou de Senhor. Passado mais um tempo, Pedro com Jesus. Pedro responde a Jesus: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora, depois de 2 anos e meio de intimidade com Jesus, ele expressa sua firme convicção que ele é Deus vivo, Filho de Deus. São 2 experiências de Pedro. À medida que Pedro vai caminhando, ele vai gradativamente tendo revelações. Ele vai se transformando a cada dia que passa. E nesse texto aqui, a primeira coisa que a gente percebe que Pedro tem é uma revelação. Hoje nós vamos falar sobre revelação, identidade, autoridade e serviço. Revelação gera identidade, identidade gera autoridade, autoridade gera serviço. Primeira coisa que Deus tem nesse texto é uma percepção através de uma revelação. Tu és Deus, és filho de Deus. Ele não foi carne nem sangue que te revelou isso. Essa é uma função do Espírito Santo. Nos revelar a pessoa de Cristo, mostrar que somos carentes do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, ao ponto de dizermos como Pedro: Senhor, aonde nós iremos? Eu só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro ali, ele tem uma revelação da figura de Cristo. Como nós podemos ter várias revelações à medida que nós vamos caminhando com maior intimidade. A nossa função é cada dia nos aproximarmos mais de Jesus, ao ponto de nós começarmos a ter essas revelações. Deus vai nos revelando as coisas na pessoa dele, através do nosso relacionamento com ele.
Quando o óleo desce pela cabeça dele, ele vai descendo pela barba, vai descendo pela boca e vai desfrutando de nós. Então aqueles que estão em volta dele vão receber tudo aquilo que ele pode dar. Agora nós precisamos gerar esse ambiente. Nós precisamos criar um ambiente. Muitas vezes nós damos desculpa por causa do ambiente que nós estamos. Nós precisamos dias após dia nos tornarmos mais íntimos, conhecer a Ele. E a palavra ela fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Então, quando a palavra fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, ela está falando que isso é contínuo, é diário, é independente a todo dia, 24 horas por dia, nós temos que estar ali conectados com Ele. É online, é full time. O tempo todo conectado com Ele. Isso fala de tempo, dias, horas, meses, anos. Agora, para conhecer uma pessoa, eu vou usar uma expressão. Ele falava assim: olha, para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal com ela. Por quê? Imagina comer um saco de sal. Não tem como, demora muito. Ou seja, leva tempo. Provérbios de Oséias, inspirado por Deus, ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Encaminhando um pouquinho mais, chegando no livro de Atos, nós vamos preparar um texto um pouco diferente. No capítulo 3, versículo de 1 a 6, ele se depara com um homem coxo de nascença, à porta do templo chamado Formosa, e essa pessoa estava ali pedindo esmola. E Pedro ele diz assim: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Você vai percebendo aqui que Pedro, à medida que vai passando o tempo, ele já não é mais o mesmo. O seu olhar já mudou. A sua percepção espiritual já é diferente. E o seu nível de intimidade com Deus já não é mais o mesmo. Se Pedro não tivesse num nível de intimidade grande com Jesus, ele nunca falaria para esse homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso só tem quem está num nível muito profundo de intimidade. A sua fé já não era mais abalada. As revelações que ele teve de Jesus o trouxeram mais convicção, reconhecimento da autoridade de Cristo. Ele já agia pela fé em nome de Jesus. Amém? Ele já agia com convicção de que Jesus era seu amigo e ele não lhe faltaria. Que Jesus ratificaria e confirmaria a sua palavra liberada. Porque Jesus, a palavra de Deus, quando fala: ó, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, é porque Ele vai estar conosco. Ele fala: eu não faltarei com vocês. Amém? Nós precisamos, e como precisamos, nos aproximar mais de Deus nesses dias. Mais oração, mais intimidade. Agora nós precisamos entender uma coisa, que é fundamental, se não for vital, que são os momentos que nós estamos vivendo. O que são esses momentos? São as estações que nós vivemos. A igreja hoje, e Pedro ele representa essa igreja, não só como o corpo como um todo, mas como individualmente cada um de nós. Porque nós individualmente somos igreja. Nós precisamos de um reposicionamento. Nós precisamos entender o lugar hoje que nós estamos. Por isso que eu falo que é importante nós sabermos o ambiente onde nós estamos inseridos e nos mantermos firmes. Lembra quando eu falei que não adianta nós darmos desculpa do ambiente que nós estamos inseridos? Jesus, ele venceu no deserto. Adão pecou no paraíso. Então não é um ambiente. Jesus vence no deserto. Adão peca no paraíso.
Então nós muitas vezes damos desculpa do ambiente que nós estamos para poder nós não caminharmos, nos aprofundarmos mais. Nós precisamos de reposicionamento, nós precisamos estarmos firmes, entender a estação. Quando eu falo de estação é porque tudo se move, Deus se move. As coisas mudam, o tempo passa. Na minha época de infância, eu brincava com aquele, como é que chamava aquele que fazia cestinha na água, Aquaplay. Hoje os meninos já estão com PlayStation, sei lá, 4, 5, 6. Antigamente eu chupava aquele pirulito que chamava de pilique. Lembra que molhava num saquinho assim? Hoje já tem sei lá o que é hoje, já tem até líquido dentro, você morde, é gostoso, né? Eu tomava Guaraná Paulista. Quem lembra do Guaraná Paulista? Não levanta a mão não, senão vocês vão falar que vocês são velhos. Mas era bom, não era? Essas coisas trazem pra gente a memória da felicidade. Eu lembro da minha mãe, todo dia eu chegava às vezes do sítio do meu avô, tinha que tirar bicho de pé. As crianças hoje em dia não sabem nem o que é bicho de pé, né? Quem já tirou bicho de pé com agulha assim, com álcool, né? Um monte de gente levantando a mão, que delícia. Eu não estou sozinho nessa. Quanta coisa gostosa naquele tempo. Nada fazia mal. Manga com leite. Tomava leite direto do ubre da vaca. Hoje em dia, nossas crianças, se fizerem isso, dá dor de barriga. Era gostoso com groselha, né? A gente brincava na rua. Hoje não dá mais para... Jogava futebol na rua. Jogava pique-esconde. De jeito que a gente faz isso hoje nas ruas de Ribeirão hoje, qualquer cidade, nesse movimento tão perigoso que é. Eu lembro que eu jogava futebol, eu morava ali no Jardim Paulista, lembra da CETEP? Eu morava ali perto. Eu ia até na Mabel jogar bola, a pé e voltava, 11 horas da noite. Passava na padaria, comprava um pouco de mortadela e uma baré, ia em 2, 3. Como que a gente pode fazer isso hoje? Por quê? Porque os tempos mudaram. Já não é mais igual era antigamente. E com Deus é a mesma coisa, as estações vão passando. Nós não podemos mais achar que nós estamos no inverno e usar roupa de verão. Nós precisamos entender aonde nós estamos, aonde a igreja precisa estar. Nós precisamos entender esse lugar. E a teologia, muitas vezes, ela nos faz ficar parados na estação. E eu não estou, por favor, pregando contra a teologia, porque eu gosto muito de estudar. O problema é que a teologia, ela conta uma história. Aonde Jesus passou, aonde os apóstolos andaram, o que eles fizeram, como foi. Ela vai contando histórias. Aonde Deus estava. Agora, onde Deus está hoje, só a intimidade pode me revelar. A teologia me fala do passado, a intimidade me mostra o presente e o futuro. Aonde Deus está hoje é onde Ele vai estar amanhã. É na intimidade que eu consigo caminhar, conhecendo e andando lado a lado com Ele. A história me dá uma base, mas a intimidade me dá muito mais. Por isso nós precisamos de um reposicionamento, de entender o lugar que nós estamos, porque nós vamos a partir daí começar a desfrutar de muita coisa. Tudo aquilo que a gente sonha, pensa, imagina, Ele é capaz de dar muito mais para nós. Mas para isso nós precisamos entender aonde nós estamos. Amém? Só a revelação pode me direcionar ao ponto de não ficar perdido nas estações, porque Deus se movimenta, a nuvem anda. Amém? E muitas vezes nós temos nos preocupado com tantas outras coisas. Eu tenho visto muitas vezes que nós precisamos de cultos motivacionais. Olha, porque você vai ser isso, porque você vai ser aquilo, porque você vai conquistar isso, porque você vai conquistar aquilo. Não. Eu e você não vamos conquistar nada, nós não vamos ganhar nada, nós não vamos receber nada, porque nós já recebemos tudo que Deus tinha para nos dar na figura dele. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo. O que nós precisamos é acessar. O reino de Deus, ele é conquistado à força, está tudo disponível para nós. Tudo já foi nos dado, tudo está disponível, nós precisamos acessar. E só nós acessamos com entendimento, com intimidade. Nós precisamos tomar posse. Está tudo liberado nas regiões celestiais. O problema é que nós buscamos muito aqui. As coisas que nós precisamos não estão aqui, elas estão nas regiões celestiais. A batalha da igreja, a luta da igreja não é na zona terrestre, ela é na zona celestial. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos de confronto.
Sério? É sério. Como assim? A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus, ela é mais afiada que uma faca, uma espada de 2 gumes. Ela veio para separar a alma de espírito, junta de medula. A palavra de Deus, ela confronta, e esse é o objetivo de Deus. Agora, ela tem 4 etapas na nossa vida, que eu acho que é fundamental e é um fenômeno isso. Primeiro, ela confronta. Depois, ela conserta. Depois, ela consola. E por último, ela conserva. Repete comigo isso. A palavra de Deus, primeiro, ela confronta. Depois, ela conserta. Depois, ela consola. E depois, ela conserva. E é assim que nós vamos caminhando cada vez mais em direção a Ele. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela não tem meio termo. Ou é ou não é. Nós que criamos brechas e atalhos. Nós muitas vezes, vamos fazer por aqui. Não dá para fazer por aqui. Se a palavra de Deus fala que nós temos que caminhar nessa direção, se eu caminhar nessa direção, eu estou fora dela. E caminhar fora dela é bem arriscado. Para não dizer muitas vezes que é pecado. E Deus vai ofender a nossa mente para revelar o nosso coração. Deus, ele vai ofender a nossa mente para revelar o nosso coração. Agora, tem uma coisa muito diferente entre confronto e afronta. Quando alguém te afronta, essa pessoa não quer te curar, ela quer te expor. Uma pessoa que vai na internet para falar mal de você, para poder falar alguma coisa, ela está querendo, além de te expor, se defender. Ela está escondendo os medos, as aflições dela ali, achando que é dona da razão. Agora, quando uma pessoa te confronta, ela te chama no particular, essa pessoa quer o teu bem, escute ela. Uma coisa é o confronto, uma coisa é a afronta. O confronto é de Deus, a afronta não. A afronta ela expõe, Deus não quer expor ninguém. A última coisa que Deus quer fazer é me expor e te expor. Deus não quer nos expor. Deus, ele vai nos confrontar, porque é nesse confronto que ele vai nos curar. É nesse confronto que ele vai nos capacitar para que nós possamos amanhã receber tudo aquilo que ele tem para nós. Deus não vai dar nada para mim e para você que a gente não esteja preparado. Primeiro ele vai nos capacitar, para depois ele entregar para nós tudo aquilo que ele tem para nós. A palavra fala que Deus já nos conhecia desde antes da fundação do mundo, porque ele fez a mim e você nele. Então ele sabe de todos os nossos dias, ele conhece todos os nossos medos, os nossos defeitos. Ele conhece a cada um de nós, porque ele formou a cada um de nós aqui. Nós fomos formados do pó da terra, mas cheios da glória de Deus. E na glória de Deus o diabo não toca. Ele se alimenta do pó da terra, mas não da glória de Deus. Nós temos as duas origens, o pó e a glória. Por isso todo dia de manhã eu escolho quem vai governar a minha vida, os céus ou a terra. Amém? Eu sou feito do pó, mas ele soprou e ele colocou a glória dele dentro de mim. Então, quando nós somos confrontados, nós somos curados. Lembra que o pastor Wilson pregou, se não me engano foi no sábado, no domingo retrasado, sobre que a palavra de Deus, ela vem para trazer conflito. Que Jesus falou, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer conflito. A paz é sinal do conflito resolvido. Por isso que a palavra fala, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho é militar contra as aflições. Todos os dias. Só que a nossa batalha, ela não é contra carne e sangue, ela é contra principados e potestades. Quando alguém vem me afrontar, eu não tenho que brigar contra aquela pessoa por dois motivos. Primeiro,
Porque aquela pessoa, ela está sendo impulsionada por um espírito. Então eu tenho que guerrear nas regiões celestiais. É contra principados e potestades que estão influenciando aquela pessoa contra a minha pessoa. Entenda que muitas vezes as pessoas vêm contra nós e nós não temos que ir contra aquela pessoa, e sim contra um espírito que está agindo ali. Em segundo lugar, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente paga. Aqui a gente paga. Agora, quando eu vou tirar satisfação com uma pessoa, entenda bem isso. É como se eu estivesse arrancando da mão dela as sementes e ela não consegue plantar colher aquilo que ela plantou. Tudo que ela faz contra a minha vida, um dia ela vai colher. Só que eu posso deixar ela colher ou não. Que quando eu vou confrontar ela, tirar satisfação com ela, é como se eu tivesse impedido dela colher de ela colher aquilo que ela está plantando contra a minha vida. Jesus, ele foi para a cruz calado, sofreu, foi escorraçado, humilhado, chicoteado, calado. Você já deve ter escutado isso. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Muitas vezes nós vamos ter que escolher ficar quieto, ainda que nós tenhamos razão, porque espiritualmente isso vai fazer alguma diferença. Amém? A igreja precisa saber o que ela carrega. E esse reposicionamento da igreja passa em buscar mais a Cristo. Tudo tem que convergir na figura de Cristo. Porque quando eu busco Cristo, tudo corre atrás de mim. As bênçãos correm atrás de mim. Porque toda bênção material que Deus me dá é pela sua misericórdia, e não porque eu mereço. A própria palavra fala: se vós, sendo maus, capazes de dar o melhor para os seus filhos, imagina Deus Pai. Então, quando eu procuro algo, eu posso me frustrar. Mas quando eu procuro a Deus, eu nunca vou me decepcionar. Revelação de Pedro de quem era Jesus. Jesus chega para ele e fala assim: muito bem, Pedro. Muito bem, Simão. Agora tu és Pedro. Ele recebeu ali a identidade. Revelação gera identidade. Antes ele era Simão. Agora ele passa a ser Pedro. Jesus dá uma nova identidade para ele, assim como ele faz com cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui chegou um dia diante do Senhor e falou: hoje eu te recebo na minha vida como o meu Senhor e o meu Salvador. Queridos, a partir daquele momento você se torna uma nova pessoa. Todos nós, antes de Cristo, somos criaturas. Após Cristo nós nos tornamos filhos. Nós recebemos uma nova identidade. Nós somos adotados por Deus através de Cristo Jesus. Nós recebemos uma nova identidade. Isso faz uma diferença absurda. Nós passamos para um outro patamar. Nós saímos de criatura e passamos a ser filhos. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nós passamos a ser a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca na nossa vida se Jesus não permitir. Nós temos um Pai. Nós pertencemos a alguém. Alguém que morreu e sofreu na cruz do Calvário por nós, e por isso nós estamos aqui hoje. E por isso nós podemos ser filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos direito e acesso a tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Qual o pai que é capaz de dar pedra ao filho que pede pão? Qual é o pai que é capaz de dar pedra ao filho que pede pão? Só que nós precisamos saber quem Ele é. Para nós entrarmos nesse lugar de identidade, nós precisamos saber quem Ele é. Vocês sabiam que existem 3 tipos de pessoas? A pessoa que eu acho que eu sou, a pessoa que vocês pensam que eu sou, mas existe a pessoa que Deus sabe quem eu sou. A intimidade com Deus, a revelação,
E a identidade me leva a cada dia a estar mais perto, próximo da pessoa que Deus sabe quem eu sou, de quem Ele deseja que eu seja. Cada vez que eu me aproximo dele, eu vou ficando mais parecido com ele, porque eu fico parecido com tudo aquilo que eu adoro. Eu me torno parecido com tudo aquilo que eu adoro. E Ele faz com cada um de nós, assim como Ele fez com Simão. Tu és Pedro. Ele vai chegar para nós, à medida que nós aproximamos dele, temos revelações, Ele vai chegar e vai falando para cada um de nós. Tu és Aline. Tu és o Esdras. Tu és o Marcos. Cada um de nós. Tu és o Mateus. Vocês são novas criaturas. Tudo se passou, eis que tudo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês são odres novos e estão preparados para receber um vinho novo. Vocês são novas criaturas agora, estão prontas para caminhar, receber e desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para vocês. Porque agora vocês sabem quem vocês são. Porque agora vocês têm paternidade, identidade, revelação. Porque vocês se aproximaram de mim. E quem se aproxima de mim não volta de mão vazia. Porque eu amo vocês. Porque vocês são meus filhos. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a nossa vida eterna, ela já começou desde o dia que nós nascemos. Nós só estamos passando por um caminho, sendo treinados, capacitados para desfrutar de um lugar onde olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Há um espírito de gratidão que tem que permear a nossa vida. Agora existe uma comissão para nós. Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aí fora aguarda a manifestação do mundo aqui de dentro, da igreja, dos filhos. A criação aguarda ardentemente, há uma expectativa ardente pela manifestação dos filhos de Deus. Pedro teve uma revelação, recebeu a sua identidade, e a identidade dele gerou uma autoridade. Te darei a chave do reino. O significado dessa passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta muita atenção nessa passagem, porque há talvez uma confusão de entendimento. Jesus, ele faz um trocadilho, ele chama seu discípulo de Pedro. Pedro, nesse momento, significa Petrus, uma rocha pequena. A seguir ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que Jesus, quando ele fala sobre essa pedra, ele está falando Petra, uma rocha grande. Então imagina que Pedro está aqui, eu sou Jesus, e ele fala: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei essa igreja. Não é sobre Pedro que a igreja é edificada. A igreja é edificada sobre a figura de Jesus. Ele é a rocha fundamental. Ele é a pedra fundamental. A Petra que ele está falando é a rocha fundamental. Pedro é Petrus, que é uma rocha pequena. Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. E sobre esta pedra, que sou eu, Jesus Cristo, eu edificarei a igreja. Jesus é a pedra. A igreja está fundamentada em Cristo. Agora, quando ele fala para Pedro: eu estou te dando as chaves dos céus, ele está fazendo o que com Pedro? E aqui entra cada um de nós nesse lugar.
Ele está dando autoridade, liberdade para acessar a Cristo e aos céus. Ele está se colocando em disponibilidade para que possamos o acessar e dando-nos autoridade nas regiões celestiais. Porque ele fala: olha, vocês farão obras maiores do que a minha. Vocês irão e pregarão a todas as nações, batizando as pessoas em nome de Jesus, impondo as mãos, curando pessoas, expulsando demônios. Porque é através de vocês que eu vou cumprir a minha obra. Por isso hoje eu estou dando para vocês, porque vocês já têm a identidade que são os meus filhos. Agora vocês têm que entender que vocês têm disponibilidade em me acessar, disponibilidade em acessar as regiões celestiais, porque eu estou vos dando a chave do reino dos céus. E ninguém vai intentar contra ti, porque vocês são meus. Por isso nós não lutamos, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, quando alguém vem me afrontar, me ofender, eu não tenho que devolver na mesma moeda. Lembra? Há um espírito por trás. Há algo espiritual por trás disso. E quando nós temos essa revelação, quando nós recebemos a nossa identidade, quando nós recebemos a nossa autoridade, nós vamos começar a guerrear em outro lugar. Nós não vamos mais para as ruas, nós vamos para os quartos. Nós não vamos mais contra as pessoas, nós vamos contra os espíritos malignos. E nós vamos ter autoridade. Bata em retirada. Saia desse lugar. Porque eu sou ungido do Senhor. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. Amém? Revelação, identidade, autoridade e por último o serviço. Tu és Pedro, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. O papel da igreja hoje é ser irmão para as pessoas lá fora. Este é o exato momento onde aí sim a igreja precisa ir para a rua, para acolher o pobre, o necessitado, a viúva, para ir nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas empresas, cada um aqui de nós inserido em um ambiente, fazendo a diferença ali dentro, por causa da revelação, por causa da nossa identidade, por causa da nossa autoridade, e ali nós estamos cumprindo o nosso serviço. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levai a minha pessoa, expressai o meu caráter, falar do meu amor. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Por isso ele andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os pecadores. E por isso muitas vezes ele foi julgado. As pessoas não entendiam, ficavam julgando, apontando o dedo para ele, porque ele estava no meio daqueles que precisavam de cura. Por muitos anos eu participei de uma entrega de marmita toda a última sexta-feira de cada mês. Nós íamos ali naquele lugar entre o CPC e o Mercadão. E aquilo ali foi uma escola para mim de vida. Eu encontrei pessoas na rua dormindo debaixo de marquises, onde a escada de uma loja era o travesseiro daquela pessoa. Pessoas fluentes em 5 línguas, com 2, 3 faculdades, e ali na rua, literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Pessoas que você perguntasse para ela o que você precisa, ela falava assim: eu precisava somente de um abraço e me sentir um ser humano, porque eu estou cansado de me sentir um animal, menosprezado pela sociedade. As pessoas passam perto da gente e acham que nós somos, não sei nem te explicar o quê. Pessoas que precisam apenas de um aperto de mão, precisavam sentar e conversar, porque estavam ali por causa de um problema familiar,
de uma briga e de repente saíram de casa, não tinham onde ficar, começaram a se envolver com as drogas, com o crack, e ali foram ficando, se deteriorando, e o tempo foi passando, e não tinha força para lutar, não tinha alguém para chegar ali e falar assim: olha, você consegue, eu tenho alguém que eu posso te apresentar que pode te tirar desse lugar, que pode mudar a sua vida. Hoje você está na rua, mas amanhã você pode estar sentado atrás de uma mesa, conduzindo pessoas. Nós precisamos dominar sobre as coisas, mas as pessoas nós precisamos conduzir. Coisas nós dominamos, pessoas nós conduzimos. E isso é o papel da igreja, quando ela sai para fora manifestar o reino de Deus. Porque é muito mais aquilo que nós pregamos, o que vai fazer a diferença na vida das pessoas é aquilo que nós fazemos, é o nosso comportamento, é como nós nos comportamos. As pessoas vão olhar para nós e vão querer aquilo que nós carregamos, porque as pessoas aí fora estão sedentas. Qualquer pessoa que chega com qualquer palavra, elas ficam totalmente apaixonadas, e muitas vezes nós não deixamos um pouco o conforto da nossa casa para entregar uma marmita, para passar ali na Baixada, entregar uma Bíblia para uma pessoa e levar uma palavra de conforto, de fé para ela. Porque muitas vezes eu estou falando isso porque eu me coloco nesse lugar, igreja, eu não sou diferente de vocês nem melhor, mas nós muitas vezes deixamos, porque nós estamos envolvidos com nossos eventos sociais, com a nossa família, que isso nós não devemos deixar, isso é importante, mas talvez nós precisamos otimizar um pouco o nosso tempo para dedicar o nosso tempo realmente àquelas pessoas que estão precisando. E tão pouco faz tanta diferença. Esse é o serviço da igreja. Tão pouco faz tanta diferença. A igreja, ela precisa ser unida. Eu não sei se vocês vão se recordar disso, mas tem uma coisa que me marcou muito. Um dos primeiros Rock in Rio, teve uma manifestação da igreja evangélica. Chegaram para o Medina e perguntaram para ele se ele não estava preocupado com a igreja evangélica. Sabe o que ele respondeu? A igreja evangélica não me preocupa porque ela é desunida, ela é desorganizada. Um dos primeiros Rock in Rio aconteceu isso. Perguntaram para ele, ele falou: não me preocupo porque ela não é unida. Nós precisamos entender que nós precisamos servir em conjunto, trabalhar em conjunto. Deus, ele trabalha assim desde o princípio. Os adoradores, os intercessores e os proclamadores. Por isso que eu pedi para o Levi ficar aqui hoje. Quando alguém está intercedendo, alguém está proclamando e alguém está adorando. Moisés, Arão, Ur e Josué. Moisés era o adorador. Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés, eram os intercessores. E Josué estava lá embaixo guerreando, proclamador. Jesus montou a sua equipe, Pedro, Tiago e João. Pedro começou a igreja, era o proclamador. Tiago morreu pela igreja, era o intercessor. E João terminou ela em Apocalipse, encostava a cabeça no ombro de Jesus e chorava, ele era o adorador. Nos céus existia uma equipe. Deus, o proclamador, começou a igreja. Jesus, o intercessor, morreu por ela. E o Espírito Santo, o adorador, ele vai terminar ela. Gabriel, proclamador, toda boa notícia ele vinha trazer. Miguel, o intercessor. E Lúcifer, o adorador. Esse cai. Por isso hoje Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. A igreja precisa trabalhar unida. Revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. E autoridade gera serviço. Amém? Saia do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Vamos adorar a Ele juntos. Venha adorar esse Deus aqui na frente. Venha se derramar diante dEle. Totalmente aberto. Permita que agora Ele venha te tocar. Abra o seu coração agora. Deus não está preocupado se nós somos bons cantores, se nós somos afinados. Deus, ele está preocupado com o nosso coração. Abra sua boca e cante.
do fundo do seu coração a Ele. Adore Ele. Ele busca adoradores. Se derrame diante dele agora. Se dispa diante dele agora. Se quebrante diante dele nessa noite. E você vai ver o que ele é capaz de fazer quando a gente se quebranta diante dele. Você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou antes. Tudo depende de um posicionamento. Tudo depende de um querer. Tudo depende de aonde você quer chegar. Nós podemos andar com água nos artelhos, nos joelhos, mas esses são lugares rasos. Para irmos em lugares mais fundos, nós precisamos mergulhar. Mergulhe agora. Há um rio de água viva passando por esse lugar. Há um rio de água viva passando por esse lugar. Não permita que esse rio passe e você não entre dentro dele. À medida que você vai mergulhando, você vai sendo transformado, curado. Você vai recebendo revelação, identidade, autoridade. Mergulhe nesse rio. Adore Ele. Pai, nós oramos pela Tua igreja hoje aqui representada, por todos que aqui estão e por aqueles que não puderam vir hoje, que provavelmente estão em casa com seus familiares, com as suas mamães, mas que o Senhor de igual modo, por causa da Sua graça e da Sua misericórdia, também os alcance. Cada um aqui que está aqui hoje é seu filho, Pai. Aqui está os Teus filhos, a Tua igreja. E a minha oração nessa noite é simples: que o Senhor toque aqui cada um, Pai. Que o Senhor rasgue o céu sobre cada casa aqui representada e venha derramar da abundância do Seu amor, de tudo aquilo que essas pessoas que estão aqui hoje, em casa, através da internet, ou aqueles que não puderam vir, que possam receber, Pai, muito mais do que já passou pela imaginação, pelo coração, pela mente, pelo desejo, mas que o Senhor venha dando à medida que cada um vai crescendo em intimidade com o Senhor, vai prosseguindo em Te conhecer cada vez mais, Senhor. Leva aqui todo o medo embora, toda aflição, toda dor, toda doença, toda enfermidade agora. Aqui nós queremos ver uma igreja santa, pura, imaculada, saudável, alegre, regozijante em Ti, Senhor. Pessoas prósperas, Senhor, não só na questão financeira, mas no serviço, na autoridade, na identidade e na revelação, Pai. Abre agora aqui as mentes, a visão espiritual e traz revelações, Senhor. Traz revelações, Senhor. Visões, sonhos. Dá autoridade para cada um aqui, aonde colocar a planta dos pés, tomar aquela lugar como herança e como posse. Que cada um dos seus filhos aqui nessa noite, aonde colocarem as suas mãos, trarão cura, renovo, expulsarão demônios. Que cada um aqui saia para as ruas fazendo o serviço que foi incumbido a cada um aqui, porque cada um tem um ministério, um propósito, ministério pastoral, evangélico, evangelista, mestre, apóstolo. Cada um aqui, Pai, cada um aqui, Senhor. Revelação, identidade, autoridade, serviço. Revelados hoje nós somos em Cristo Jesus. Amém. Você recebe essa palavra, meu irmão e minha irmã? Você recebe essa palavra? Então repita comigo: revelação, identidade, autoridade e serviço. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.